Olá pessoal, maravilha. Bom dia, né? Que nesse momento estou gravando esse vídeo. Já é meia-noite, mais de meia-noite. Eu quero chegar até você para fazer uma declaração. Fazer uma declaração. Uma declaração. Quer dizer, em relação a uma pergunta. Você já parou para pensar, ou você tem pensado, para onde você vai quando você se despedir dessa terra? Você já teve você já teve assim a ideia do que é uma eternidade? Eu estou com um livro aqui, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Isso aqui é o livro, é o documento mais importante que existe. Isso aqui é um documento. Por isso que ele é o Novo e o Antigo Testamento. Quer dizer, uma nova aliança e uma antiga aliança. A maneira que Deus trabalhou na antiga aliança e a maneira que Deus está trabalhando em uma nova aliança. Eu quero só falar para você. Você já parou para pensar enquanto as pessoas estão procurando as diversões, os entretenimentos, as pessoas estão querendo ocupar o seu tempo em buscar alegria, em buscar um ambiente onde elas possam se sentir melhor no sentido de se distrair. Muitos não têm parado para pensar do que essa palavra diz a respeito da salvação, da vida eterna. Quando Deus avisou a Noé, talvez você conhece o processo que aconteceu, que ia acabar com a terra, com as águas do dilúvio, as pessoas riram de Noé. As pessoas achavam que Noé estava inventando. Somente 8 pessoas, que foi Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras, foram salvas da sentença do juízo de Deus em relação à humanidade da época, que todo ser vivo morreria nas águas do dilúvio. E as pessoas não deram crédito a ele. E quando aconteceu o que realmente foi declarado pelo Senhor, eles estavam festejando. A Escritura Sagrada diz que eles estavam se casando, estavam em festa, se divertindo. Quando as águas começaram a cair, aí quando eles acreditaram que aquilo ali realmente é o que estava predito, quando eles foram de encontro para entrar na arca, não podia mais entrar. Porque a arca foi fechada pelo próprio Deus. Hoje nós estamos vendo, as pessoas às vezes não dão crédito quando fala que Jesus está voltando, ou até as pessoas vão de encontro a ele, através do final dos seus dias na terra. Há o tempo de nascer e há o tempo de morrer. Quando um ser humano morre, não acaba, segue-se o juízo. O corpo, esse corpo, essa matéria, vai voltar para o pó, que está registrado no livro de Gênesis, quando Deus criou o homem do pó da terra. E a mesma palavra é proferida, que do pó o homem veio e ao pó voltará, mas o espírito não. Todos os seres que morreram
Eles foram para o pó, mas o espírito não. Segue-se um juízo. E você ouve, você vai para a igreja, às vezes está até afastado da igreja. Está afastado dos caminhos do Senhor, mas não liga não. Você está indo, está vivendo. Mas para onde você vai quando você sair daqui? A casa de Deus não é um lugar de brincadeira. A casa de Deus não é um lugar para você se divertir, para você passear. O salmista Davi fala no Salmo 27, ele fala aqui no Salmo 27, eu estou aqui com a Bíblia aberta, no Salmo 27, ele fala assim, ó, no versículo de número 4, 27:4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Pedi e a buscarei. Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Que casa é essa? O lugar onde Deus está. Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e por-me-á sobre uma rocha. A igreja, a casa do Senhor, Jesus falou que a casa do meu Pai seria chamada de casa de oração. E quando nós entramos no prédio onde os cultos são realizados, temos aqui a Bíblia. A leitura desse documento é para informar aos ouvintes a posição que devemos viver de acordo com esta palavra. Porque o Senhor Jesus ensina que o homem prudente ele edificou a sua casa sobre a rocha. E quem são os prudentes? É aqueles que ouvem e a praticam o quê? A palavra do Senhor. No Salmo 15 também, Davi, ele faz uma pergunta ao Senhor e o Senhor responde a ele. Ele diz, Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Na presença do Senhor. Aí ele tem uma resposta. Deus falou ao Espírito dele. Aquele que anda em sinceridade. Ser humano nenhum nasce sincero. A inclinação do ser humano é justamente para aquilo que não agrada a Deus. O ser humano, ele já nasce contaminado pelo pecado original de Adão. Até uma criança dá para conhecer pelas suas ações se o seu coração é mau ou mal. Então, se o coração do homem não for transformado, ele não conseguirá fazer o bem, a não ser que haja uma espécie de troca. Eu faço e você me devolve, mas não há sinceridade no coração do homem se o coração dele não for transformado. Talvez você gosta até de ir para o culto, mas não tomou uma decisão realmente de realmente você ter tido um encontro com Jesus, um encontro verdadeiro. Porque quando o encontro é verdadeiro, o homem se converte, quer dizer, ele deixa de ir pelo caminho da treva e vem para a luz. Ele estava indo para baixo, ele começa a caminhar pelo caminho com o sentido contrário. Conversão, ele ia condenado e agora salvo. Mas a salvação não é uma coisa que eu participo de um culto, levanto a mão, aceita Jesus. Não. É uma decisão séria. A minha carne, a minha natureza, ela vai trabalhar contrário para que eu não caminhe em uma novidade de vida. E como que eu vou conseguir chegar ao final? Se eu mantiver firme no caminho que é Jesus, caminhar pela verdade que é Jesus e a vida que é Jesus. Eu sou o caminho, diz o Senhor, a verdade e a vida. E ninguém veio ao Pai. Não é São Jorge, não é Santo Antônio, não é São Benedito, não é Maria, não é Pedro, não é João. Jesus é o caminho. Foi Jesus que veio
né? E se tornou a oferta viva de amor e sacrifício. O cordeiro que foi imolado, que foi sacrificado na cruz do Calvário, puro, sem nenhum pecado, morrendo em nosso lugar. A atitude de fidelidade diante de Deus, ele pagou o preço que a dívida era nossa. E aí quando eu vou a um culto, eu não posso, o dia que eu quero ir eu vou numa campanha, ter um cantor. Não. O lugar de reunião de oração não é lugar de show. Se você está vendo um show de luzes coloridas, se você está vendo um show onde você praticamente pagou um ingresso para assistir, pode ter música, pode ter louvor, pode ter pessoas sorrindo, mas o verdadeiro culto ao Senhor, Jesus é o centro. O centro não é o cantor. Se não houver centralidade em Jesus, não adianta. Porque é por Ele e para Ele são todas as coisas. No livro de Romanos, o apóstolo Paulo fala no capítulo 8. Eu creio ser no versículo 33. No versículo 33, está aqui. Romanos 8, 33, diz assim, ó. Olha só que coisa linda. Ele diz assim, ó. 8, Romanos 8, a Bíblia nos ensina, no livro de Romanos capítulo 8, né? Olha a coisa tremenda assim, ó. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matador. Sempre vai haver, de alguma maneira você vai sofrer um ataque para que você deixe de seguir a Jesus do jeito que a Bíblia diz. Eu não posso seguir a Jesus do meu jeito. Não. Teve um menino, um jovenzinho que ia seguir Jesus, mas ele falou, Jesus, eu vou até lhe seguir, mas deixa eu primeiro enterrar o meu pai. Jesus disse, não, deixa os mortos enterrar seus mortos. A gente parar para pensar, a gente vê a seriedade de seguir a Jesus. Você vê que em cada esquina você vê um prédio, uma igreja, são várias denominações, mas Jesus, o Senhor Deus, ele procura os verdadeiros adoradores. Aquele que o adora em espírito e em verdade. Ele falou essa palavra para uma mulher samaritana que estava com a sua vida sentimental totalmente desajustada. Ela já estava no sexto marido. No quinto marido estava no sexto. O Senhor Jesus falou assim, você já teve 5 maridos. E o que é teu, o que está contigo não é seu. Ela estava com a sua vida na área sentimental totalmente desajustada. E Jesus falou para ela que o Pai procura o verdadeiro adorador. Não importa o teu passado, o que você fez, que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Não existe aquele que tem um pecado horrível. Não, aos olhos do Senhor, todo ser humano é pecador. Todo mortal é pecador. Então, quando o meu coração se volta para Cristo, o meu passado, ele não se lembra mais. Aí, ao viver em uma novidade de vida, o caminho é Jesus. Eu posso chegar na igreja, eu vou adorar, eu vou orar, mas eu tenho que fazer isso no caminho que é Jesus. No caminho que é Jesus. Eu não posso, eu não tenho outro caminho. Eu não tenho outro caminho. Eu não tenho outro jeito. Jesus é o único caminho. Não existe outro meio. Então não importa o número de igreja. Eu estava conversando com um pastor que ficou 15 anos na África, ele falou que tem uma parte da África, em cada esquina tem uma igreja. Mas a igreja verdadeira é aquelas que verdadeiramente é constituída de pessoas que entregaram de verdade a sua vida a Jesus, nasceram de novo
e foram selados pelo Espírito Santo com o penhor da sua glória. O livro de Romanos, capítulo 8, diz que Deus conhece que são dele. Aqueles que não têm o Espírito Santo não são dele. Não é porque a minha igreja é grande, que meu pastor é abençoado, não é porque eu dou meu dízimo, nada disso. A salvação não é comprada. A salvação é adquirida pela graça, pelo preço que foi pago por toda a humanidade. Jesus não pagou o preço pelos bonzinhos, ele pagou o preço por toda a humanidade. Então, nós vamos ver em dois tipos de pessoas que crêem no próprio livro de João capítulo 13, que diz, do texto áureo da Bíblia, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E diz também no versículo seguinte, aquele que não crer já está condenado. A minha atitude de estar salvo não é porque eu entro em um prédio e ali eu canto e adoro o Senhor. É se eu creio. É uma atitude contínua de fé. Não é uma fé somente para ter coisa. Não é uma fé somente para participar de um culto e receber posse de uma vitória. Não, a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. A vitória que nós cremos como declaração não é eu comprar um carro, não é eu ter uma casa. A vitória é o que Cristo fez e me deu. Eu sou mais que vencedor em Cristo. Eu posso ter um montão de coisas materiais e vai ficar tudo aí. Vai ficar tudo aí. A salvação é coisa séria. Eu estou diante de um documento legal que foi autenticado pela morte do testador, foi assinado com a ressurreição do testador, que nenhum documento, nenhum testamento tem valor se aquele que redigiu o documento não morrer. Enquanto estiver vivo aquele que fez o documento ainda não tem o valor daquilo que está escrito, mas morrendo aquele que assim o assinara, ele valida o documento, sendo o testamento validado pelo aquele que assinou. Então, tudo aquilo que está no testamento é o que vale. Não tem como escrever mais coisa. Não tem como diminuir. Foi selado e o que está escrito, está escrito. Não existe alguém, não, mas tem alguma coisa da Bíblia. Não tem nada na Bíblia que está fora da Bíblia. Tudo na Bíblia é da Bíblia. Então, se você, meu querido, minha querida, está decidido realmente a seguir a Jesus, você tem, os teus pés tem que seguir o espaço dele, nas pegadas de Jesus. Jesus pisou e você pisa no mesmo lugar ali que ele pisou. Jesus ensinou, é o que ele ensinou, não tem que inventar. No Salmo 19 diz que a lei do Senhor ela é perfeita. A lei do Senhor, ela é perfeita. No Salmo 19, diz aqui a lei do Senhor, olha essa coisa linda, 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Olha só. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. A lei do Senhor é perfeita. Nós sabemos muito bem que só Deus tem a lei perfeita. Que toda lei tem um furo. Tanto é que advogado bom é aquele que encontra um furo da lei. Às vezes, ele encontra na própria lei um furo que lhe dá o direito de defender o seu cliente. Mas a Bíblia diz que na lei do Senhor é perfeita. Não existe nenhum furo nessa palavra. A lei do Senhor é perfeita. E além de ser perfeita, ela alegra o coração. Quer dizer, eu posso até estar passando por muita dificuldade na minha vida. Mas quando eu medito na lei do Senhor, o meu coração se alegra. Não é uma alegria que a gente às vezes vê aí fora, onde o cara está num bar bebendo, sorrindo e brincando, mas está traindo a mulher dele. Onde o outro está no bar tomando uísque, mas por quê? Ele enganou alguém, aquele dinheiro é um dinheiro de engano.
Às vezes ele está lá bebendo, se divertindo, mas está ali xingando um palavrão, está cobiçando, não é isso? Está mentindo. Quer dizer, é uma alegria totalmente ilusória. Além de ser uma alegria ilusória, cada um desses está debaixo de uma sentença de escravidão. Então o salário que eles vão adquirir mais tarde é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas no mesmo versículo que diz que o salário do pecado é a morte, Deus fala para nós, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É um dom gratuito, porque o preço foi pago. Não foi pago por mim, foi pago pelo Senhor. Porque é dele, por ele e para ele são todas as coisas. É isso o caminho que nós caminhamos debaixo da graça do Senhor. Esse favor que eu não mereço. Então você que está ouvindo esse vídeo, repasse para outras pessoas. Se você está afastado do caminho do Senhor, volte quanto é tempo. Se você está indo à igreja porque alguém lhe convidou, assuma um compromisso sério. Se você vai porque você gosta, porque lá na igreja que tu vai tem música bonita, não olha para a música, não. Procure prestar atenção na mensagem e deixe essa palavra semear no seu coração a semente da salvação. Porque os dias estão se findando. As pessoas não estão percebendo que Jesus está voltando. A igreja não é lugar de distração. A igreja é um lugar onde você tem que estar atenta, ligada. Quando o Senhor Jesus veio, a Escritura sempre anunciou que o Filho de Deus viria. Quando ele veio, até aqueles que tinham conhecimento da palavra, do jeito, interpretando do jeito deles, eles não conheceram que Jesus era o Filho de Deus. Assim vai acontecer também. O Filho de Deus vai voltar e a igreja vai estar desapercebida. Até no arrebatamento da igreja, muitos não vão entender por que os cristãos estão sumindo. E se você, minha irmã, não importa o tamanho da igreja, às vezes você está numa igreja que tem poucos membros, às vezes você está numa igreja que não tem, né, um ambiente tão assim, que chama tanta atenção como de muitas igrejas que hoje tem. Não, a igreja de Jesus não é um número. A igreja de Jesus é aquelas pessoas que adoram o Pai em espírito e em verdade. A igreja não é prédio, a igreja são pessoas que foram seladas pelo Espírito Santo, cujo nome estão escritos no livro da vida. Não é assembleia é denominação para poder caminhar de forma legal, no seu âmbito jurídico. Mas a igreja, ela é pessoas. Não importa o cargo que você ocupa, não importa o tamanho do lugar que você frequenta, a igreja são pessoas. A igreja são pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Você participar de uma igreja, de um grande ministério não garante a sua salvação. Quem garante a sua salvação é o zelo que é liberado do céu pelos que crê e seguem a Jesus. Seguir a Jesus é andar como ele andou. Mas, pastor, vou encontrar dificuldade. Mas o caminho é estreito. Se você não encontrar dificuldade, você está indo pelo lugar errado. Se você fugir de problemas, você nunca vai estar apto para chegar. Porque no mundo você terá aflição. Mas você precisa ter bom ânimo, porque eu venci. Quem fala isso é o Senhor. Então presta atenção. Presta atenção e acredite, crê, que um dia tu vai sair desta terra. E quando chegar diante de Deus, ele vai abrir o livro. Se o nosso nome não estiver ali, a gente não vai entrar. Que vai ser separado um para a esquerda e outro para a direita. Aqueles que tiverem o nome escrito no livro da vida, viverão com o Senhor para sempre e verão Jesus como ele é. Mas aquele cujo nome não estiver escrito no livro da vida, vão ser lançados no lago de fogo, junto com o diabo que está preparado para o diabo e seus anjos. Presta atenção, enquanto é tempo, porque amanhã pode ser tarde demais. Pastor João, chegando até você, para abençoar você com essa palavra, mas a salvação é individual. Que Deus fortalece o seu coração e faça de você uma bênção por onde você for. Ministério de Impacto Rio Novo, Bispo João, buscando uma geração para ser bem-sucedida nessa terra, rumo ao céu. O endereço da nossa igreja é aqui, no Conjunto Cesarão,
Santa Cruz, Zona Oeste, na rua 35, número 17. Anote aí o meu telefone do WhatsApp. É 21, né? 98 48 397 02. Talvez você distante, você queira ligar para mim. Anote meu telefone, você queira conversar comigo, orientação, a gente vai estar falando com vocês, tá bom? O telefone é 98 48 397 02. Felicidade.